Bom, então eu vou tratar alguns pontos sobre o imóvel, tá? Primeira regra, tá? Eu até olhei a matrícula, o imóvel já está verbado, tem a BITS. Ok, primeiro ponto, perfeito. Segundo ponto, a estrutura da madeira, a disposição das ripas, elas estão na horizontal. Significa que o imóvel ele está dentro de algumas características que são importantes, tá? Então, isso aqui, essa disposição das ripas é crucial para isso, tá? Então, vamos olhar dentro, tá? Esteticamente, só tem que ver essa fiação aqui solta, a gente tem que cuidar isso, tá? Porque isso pode ser um problema. Então, antes de levar o engenheiro lá, tem que certificar que o imóvel está em situação de aptidão para habitar de forma segura. Elétrica não pode estar exposta. Isso pode remeter o engenheiro para avaliar de forma negativa. Então, é evitar isso, tá? Então, tem que ver essa questão da fiação aqui, o que é para tentar já esconder ou enfim, tá? A princípio a madeira ela é dupla, tá? É duplada, porque não tô vendo o relevo da janela ali, tá? Que é bom, tá? Segundo ponto, a cama do forro me parece tá ok, tá? Não tem sinal de dilatação que trabalhou a madeira, tá? Aparentemente é uma madeira de lei. Isso eu não consigo atribuir só com foto, tá? Então, o que a gente precisa, quais são as informações que a gente precisa fazer levantamento para dizer se pode ou não financiar pelo banco, tá? A Caixa é o único que financia um móvel de madeira. Mas antes, o que o engenheiro vai buscar? Que é o intuito desse vídeo aqui. Primeiro, na madeira, foi aplicado defensivo contra cupim, formiga, mofo. A gente precisa de um laudo técnico atestado por um responsável técnico que diga foi usado cupicida tal, ele tem o tempo de ação por tal tempo, precisa de uma nova aplicação em tanto tempo, e ele cobre contra pragas XYZ. É isso. Sem isso, o engenheiro, ele não vai conseguir, o engenheiro do banco não vai conseguir atribuir de forma técnica se o imóvel está dentro de todos os parâmetros técnicos. Eu já fiz financiamento de imóvel de madeira e é isso que a gente precisa fazer. Se não tem laudo, antes de entregar, mas não tem laudo, ele vai ficar muito caro para providenciar. É perder tempo. Porque o engenheiro, ele vai analisar exatamente isso. Ele vai avaliar se o imóvel, por quanto tempo ele vale como garantia. Eu tive uma situação de engenharia que o imóvel foi avaliado para servir como garantia para 10 anos. E isso significa que ele ficou no menor prazo possível, que é 10 anos. Ou qual que é o maior prazo possível no financiamento? 35 anos. Então ele poderia variar entre 35 anos, 15 ou 10 anos. Então é prudente a gente, na simulação, esmiuçar 3 cenários, tá? Que o imóvel é objeto de garantia durante o financiamento, tá? Que o imóvel de madeira ele sofre degradação, ele sofre uma desvalorização porque a madeira ela é suscetível, sim, à ação contra a praga, então acaba sendo até um problema. Só que a gente precisa contextualizar que o imóvel ele foi utilizado um defensivo X que mantém as características da fibra da madeira, não há uma deterioração acelerada. Isso precisa estar muito claro, mas através de quê? De um laudo, de uma ART, que esse engenheiro diz, foi aplicado tal defensivo e ele cobre X praga por um X tempo. Sem isso, é chover no molhado. O engenheiro ele pode negar o laudo, já tive situação que foi negado. Antes de chegar nisso, a gente precisa providenciar. Junto ao proprietário, tem laudo da ART que foi atestado qual cupicida que foi feito? Qual defensivo foi utilizado? Por quanto tempo precisa a aplicação, que tem o manual? Então, precisa ser feito esse levantamento. Foi feito o levantamento, aí a gente precisa desses documentos, que é a ART, a carteirinha do responsável do CAL e do CREA, que está testando esse laudo de forma complementar, que é o laudo complementar, e do memorial descritivo, que é a receita do bolo. A aplicação do defensivo precisa de tanto tempo. Ou as inspeções, né? Foi aplicado defensivo, né? Isso de forma técnica, não de boca. Aí
o engenheiro que vai receber o laudo vai conseguir avaliar o imóvel com segurança e aí atribuir o prazo com segurança. Inclusive, dar aceite, né? Só aquela questão do fio lá, a gente não pode pedir engenharia com aquilo lá exposto. Não sei se é o que é, se é um fio, o que é. Tem esse fio aqui. O que é, né? Tá? Se é fio, a gente tem que fazer a manutenção disso para não ficar aparente, tá? Não sei se é para ventilador, o que é, tá? Mas a gente precisa desse laudo. E aí só quando a gente vai saber se o que vai dar certo? Quando submeter para engenharia. O que significa isso? O cliente paga para o banco avaliar com não com a promessa que o banco vai avaliar e não tem reembolso. Ele vai pagar 750, daí tem que combinar isso com o proprietário se ele aceita antecipar, ou se negar o imóvel como garantia, ele vai lá e reembolsa o comprador. São possibilidades, mas não tem como... não deu, não gerou frutífero, mas o engenheiro foi lá e avaliou o imóvel. Então ele não vai devolver se caso não fechou o negócio, porque ele foi pago para avaliar e fazer uma verificação do imóvel se passa dentro dos critérios técnicos que o banco exige, tá? E aí depois disso a gente vai saber prazo e se o imóvel vale como garantia e quanto que vale como garantia, tá? Então é crucial isso, tá? Então a Rogéria vai mandar essa simulação acompanhada dos cenários ali e faz esse levantamento e envia para nós. O que é o ideal? Aprovar o crédito, aprovou o crédito, aí a gente pede engenharia, porque eu preciso do cadastro do cliente feito, a gente pede a vistoria para ver quanto que será, se Deus quiser o engenheiro vai avaliar, mas com esses documentos técnicos aí do laudo, RT, síntese memorial que tiver de documentar, não tem. O que eu recomendo? Contrato um arquiteto, um engenheiro, não sei se o arquiteto tem essa capacidade técnica, eu acho que seria mais um engenheiro. Alguém com capacidade técnica para isso e faz o laudo. Faz uma RT, aplica o defensivo, se vai aplicar ou não, ou se ele vai atestar que o verniz que está aplicado já serviria como defensivo. Eu não sei, eu não sou engenheiro. Não sou a pessoa com a qualificação técnica para julgar o mérito da situação, né? Então precisa disso. Se não tem, precisa ser providenciado. E aí com esse laudo a gente vai abrir a engenharia, vai solicitar a engenharia e aí deixar para o engenheiro apreciar e aí julgar. Quanto mais situações a gente conseguir fazer levantamento de primeira, maior é a chance de dar certo, tá? Porque daí o engenheiro já vai ver com outros olhos, tem um laudo, o imóvel foi aplicado defensivo, então significa que o imóvel ele está sendo cuidado, está sendo zelado, por mais que seja imóvel de madeira. Então eu tive uma situação que contrataram também 30 anos, mas porque o imóvel era madeira de lei. Então a madeira de lei também vai refletir na questão do prazo. Então uma série de fatores ali que vão representar se primeiro o imóvel, se ele está dentro das características técnicas. Com relação a estrutural, aparentemente sim. Falta só essa questão do defensivo da madeira, porque a gente não sabe o que ela está inerte, ela está vulnerável a quê? Essa que é a resposta que precisa ser dada. E, por fim, tudo que é necessário para a gente solicitar engenharia para determinar o prazo. Tá certo? Alguma outra dúvida a gente fica à disposição.